Por gentileza, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no seu segundo capítulo, no versículo 37. Atos 2, 37. Atos, capítulo 2, versículo 37. Atos, capítulo 2, versículo 37. Os irmãos que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor Jesus, que é eterna e nos abençoa, diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Senhor Jesus, há uma necessidade dentro do meu coração, e eu não posso tentar ocultar daquele que todas as coisas estão patentes aos seus olhos. E a minha necessidade é a tua unção, é a tua presença na minha vida. Porque neste momento tão importante, decisivo, consagrado, santo, que é a pregação das Sagradas Escrituras, o homem sem o Senhor nada pode fazer. Por isso eu venho me esvaziar, me derramar em tua presença, e através dessa oração suplicar a ti, que o Senhor possa me encher de uma forma tremenda, de uma forma especial, para que o Senhor possa se tornar mais conhecido do teu povo, para que cada vida que está aqui nesta noite possa ter uma experiência pessoal com o Senhor, que o teu nome venha a ser adorado, que o Senhor possa desfazer as obras do diabo, que o Senhor possa repreender a enfermidade, que o Senhor possa restaurar, renovar, edificar vidas, mas o principal, que o Senhor nesta noite possa salvar preciosas vidas neste santo lugar. Por isso eu peço a ti, porque só o Senhor é digno de honra e glória e exaltação, que o Senhor possa falar conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Meus irmãos, eu encontro aqui no versículo 37 do segundo capítulo de Atos dos Apóstolos algo lindo, que é a ação
melhor dizendo, é a reação do homem. É o feedback de uma grande multidão à palavra genuína de Deus. No momento em que nós lemos aqui, estava sendo celebrada uma grande festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes, uma festa que era celebrada 50 dias, irmã Carla, após a Páscoa, uma das festas importantes do calendário hebraico, onde os judeus que habitavam espalhados, irmão Sol, se reuniam em Jerusalém para adorar ao Senhor, para agradecer, bendizer a Deus pelas provisões. Por isso que a festa de Pentecostes também era conhecida como a festa da colheita. Então os judeus viajavam, vinham de longe, para ter o prazer de estar em Jerusalém, agradecendo a Deus. Porém, irmã Gisela, os discípulos, os seguidores de Cristo, não estavam no templo em Jerusalém adorando a Deus. Eles estavam em um cenáculo, num terraço, provavelmente da casa da mãe de João Marcos, segundo Eusébio de Cesareia, aonde eles começaram a habitar ali, Pedro e os apóstolos, debaixo de uma ordenança de Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse: estejais em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, e depois, ide por toda Jerusalém, pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, sendo as minhas testemunhas, os pregadores do Evangelho. Então os discípulos, cerca de 120 homens e mulheres, estavam ali reunidos, em oração, em jejum, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Nós precisamos aprender a aguardar o tempo de Deus. Não podemos nos desesperar, mas sim confiar em Deus. Quando a Bíblia diz que um som, Deus sempre usa os nossos dons sensoriais para interagir comigo e com você. A Bíblia diz que de repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso. Isso quer dizer no grego que eles, além de ouvirem, eles também podiam sentir o deslocamento de matéria por conta do som, deslocamento do ar. Então, além de ouvir, eles puderam sentir este vento veemente, impetuoso. Então, o tato, o sentir, o ouvir, olha que coisa tremenda, são as experiências que Deus promove para mim e para você. E de repente a visão, a Bíblia diz que eles começaram a ver como línguas repartidas de fogo sobre cada um deles, e também voltaram a sentir o calor por conta dessas línguas de fogo. Então viram, sentiram, ouviram. Quando Deus interage comigo e com você, Ele quer que você sinta, você tenha convicção da presença de Deus. Quando de repente eles se levantaram e começaram a falar em outras línguas, e adorarem a Deus, a pregar as maravilhas do Senhor, está tudo na Bíblia em Atos 2, e interessante que a Bíblia diz nesse capítulo, que aquelas palavras correram, a palavra foi se espalhando, irmã Dilma. Agora imagina a barulheira que estava no templo, em Jerusalém, muitos peregrinos, e aqueles homens foram atraídos por aquelas vozes que corriam nas ruelas
das vilas e tocavam no coração dos homens que tinham um destino, tinham uma programação, tinham um intento em seu coração de ir para o templo adorar, mas eles foram atraídos, mudaram a sua rota, o seu objetivo, a sua direção, e começaram a ir em direção àquele cenáculo, aquele terraço. E a Bíblia diz que se juntou um mar de homens e mulheres diante a casa que estavam os apóstolos, porque o coração daqueles homens foram tocados pelaquela palavra. Em vez de ir celebrar um rito, a festa de Pentecostes, eles foram para estar diante dos apóstolos do Senhor. E ali Pedro se levantou e pregou de uma forma tremenda. E aí veio a reação dos homens. E isso eu acho lindo, porque você não consegue desassociar a conversão, a fé do homem, o nosso raciocínio, a nossa consciência, a nossa inteligência. Para crer é necessário pensar, acreditar. Não é algo irracional, não é algo desassociado da sua inteligência, das faculdades que o Senhor te deu. Você é crente porque você tem uma convicção. Céus e terra passarão, circunstâncias adversas surgirão, dilemas dentro do seu coração, mas a sua convicção vai permanecer de pé. Por isso Paulo, por muitas das vezes, disse: porque eu sei em quem eu tenho crido. Cutuca o irmão que está do seu lado. Você adorou, ele me ama, mas você ama ele? Você sabe em quem você tem crido? Então essa reação do homem me encanta. Esse coração que se abre, essa mente que se abre, e a luz entra, a verdade entra. Isso me encanta. É um processo lindo, maravilhoso, metafísico, transcendental, mas lógico, inteligente, que começa dentro do ser humano, no interior, e depois sobe e mexe com as nossas emoções. Mas algo forte, poderoso em nosso interior acontece. E aqueles homens que tinham se organizado para ir para o templo, fizeram uma mudança de rota na sua vida. Ah, irmão, que coisa tremenda é quando nós fazemos uma mudança de acordo com a vontade de Deus. É até um paradoxo, eu falei, aprenda a esperar. Mas também quando Deus já tocou no seu coração, aceite a mudança de Deus. Aceite, abra o seu coração para aquilo que Deus está promovendo na sua vida. Aqueles homens mudaram de rota, foram ali para um cenáculo ouvir homens cheios de Deus. E aí no versículo 37 que nós lemos, começa dizendo assim: ouvindo eles isto, a importância de se ouvir a verdade. Eu costumo ter uma revelação, uma pregação que Deus me deu, fala sobre as vozes do mundo. Existem muitas vozes no mundo, mas a importância de você ouvir a verdade. E aqueles homens tiveram essa ação, essa decisão, esse impacto. Não foi pela inteligência dos apóstolos, não foi por um esboço bem feito, foi por causa da unção de Deus na vida deles. A igreja, ela avança, ela conquista as vidas para o Senhor Jesus, em meio às crises do mundo, às perseguições, por causa da unção de Deus. Pedro se levantou ali e pregou um sermão tremendo, e houve algo forte na vida dos homens, por causa da unção de Deus. Em Lucas capítulo 5, no terceiro encontro de Pedro com Jesus,
Pedro não se converteu no primeiro encontro. Quando você coloca os evangelhos em ordem cronológica, dentro das possibilidades, você percebe que Jesus teve um encontro com Pedro, mexeu com Pedro, deu uma instigada em Pedro, não deu muita atenção nele. Depois teve um outro encontro, onde Pedro ficou meio assim, e no terceiro Jesus ganhou o coração de Pedro. E nesse terceiro encontro, em Lucas capítulo 5, naquela pesca maravilhosa, que Pedro fala: Senhor, tentei pescar a noite inteira, não peguei nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. E a rede veio cheia, o barco quase afundou, Teresa. Ele chama os outros amigos para o barco não afundar, diante de grande pescaria. Ele tem um temor, um pavor, diante daquele sinal, daquele milagre extra, tremendo, que ele nunca tinha visto. Aí Jesus disse para ele: não tenha medo, porque agora, Pedro, você não será mais pescador de peixes, você será um pescador de homens. E Pedro aguardou 3 anos e 3 meses, como diz aí fora, dando mais bolada fora do que dentro, sem ganhar sequer um homem, uma vida, porque faltava a ele a unção de Deus. E falar sobre unção é algo importante, porque a unção, na sua definição teológica, é um ato da soberania de Deus em eleger, em escolher homens e transferir poder e autoridade mediante a sua presença na vida do escolhido. Isso é unção, que o próprio Deus, nos seus métodos, nos manda fazer isso através da consagração de homens, da imposição de mãos, no derramamento do óleo, na presença viva do Espírito Santo de Deus. Então Pedro, ele estava aguardando fazer algo extraordinário de Deus, mas o que faltava para ele é a unção, essa transferência de autoridade, de poder. Só que quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida dele, irmãos, meus irmãos, quando a unção de Deus foi sobre a vida deles, foi derramada sobre a vida de Pedro, transformou a vida dele. Abraça o irmão que está do seu lado, por gentileza, fala assim: irmão, a unção de Deus vai transformar a sua vida. A unção de Deus, irmãos, ela vai te levar onde você nunca imaginou ir. Então Pedro se levantou e pregou debaixo da unção de Deus, e foi diferente. Ouvir é tão importante, que a Bíblia diz na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 17, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu disse a importância de ouvir a verdade. Quando você ouve a palavra de Deus, fé é gerada em você. Pastor, estou triste, estou desanimado, estou enfrentando uma luta, não tenho solução. Qual que é o melhor remédio para isso? É fé. E aonde você vai receber fé? Não é no Carone, não é no shopping, nem na pornografia, nem tirar um extrato da sua conta bancária, nem no adultério. A Bíblia diz no livro de Provérbios: o que levantará o espírito abatido? É a fé, irmãos. Então eu vou ouvir a palavra de Deus, eu venho ouvir a palavra de Deus, a verdade, e dentro do meu ser vai ser gerado fé, e fé vai me levantar, e vai abrir os meus olhos, e vai me fortalecer, para continuar perseverando. Abraça o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, desistir jamais.
Jamais desistiremos das promessas de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A audição do que você ouve é tão importante, molda o seu caráter. Palavras geram pensamentos, pensamentos geram comportamentos. E o contrário também acontece, pensamentos geram comportamentos. Que a Bíblia diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, se não me falha a memória, está boa ainda. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, destroem a fé, a fofoca, a conversa fiada, as murmurações. De manhã até fui um pouquinho, acho que duro, estou mais educadinho à noite. Até agora, né? Daqui a pouco, não sei. Dos lábios do murmurador vem destruição de estrutura espiritual. O murmurador, ele não sai do lugar. O murmurador, ele afasta a presença de Deus, ele entristece Deus. É um praguejador. É um auto-amaldiçoador. Porque ele amaldiçoa sua própria vida através da murmuração. Murmurar não resolve. Murmurar não muda a situação. Murmurar complica. Porque de trás da voz da murmuração há uma voz diabólica, de duvidar do amor, da fidelidade e do poder de Deus. Então ouvir a verdade é muito importante. E Pedro, cheio da unção, ele se levantou e pregou. E o que é que ele pregou, irmãos? Ouvindo eles isto, o que é que eles ouviram? A primeira coisa que eles ouviram é que havia uma responsabilidade sobre a vida deles. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Ninguém aqui é inocente. Versículo 36, olha a conclusão da mensagem de Pedro. Eu vou ler. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro concluiu a sua mensagem àquela multidão. Olha, saiba de uma coisa: Jesus Cristo foi morto por nossa culpa. Temos uma responsabilidade sobre aquele sangue que foi derramado na cruz. E qual é a responsabilidade nossa? Jesus se entregou na cruz por causa de quê? Dos nossos pecados. Somos responsáveis pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Você não pode ignorar isso nenhum dia da sua vida. Você não pode deixar ser edificado dentro de você uma construção cristã, teológica, fora dessa ortodoxia, dessa posição correta. Nós temos uma responsabilidade. Jesus foi para a cruz por conta dos nossos pecados. Mas eles ouviram também, nessa mesma mensagem, que havia uma grande oportunidade. Quando eu e você fomos pecar, quando eu e você fomos errar o alvo, preste atenção, saiba, assuma a responsabilidade de estar expondo o Filho de Deus ao vitupério. Quando escolhemos o pecado, temos uma responsabilidade. O Espírito Santo que habita em nós, ele clama para que eu e você não erramos. Ele clama para que eu e você não venhamos negociar, como Esaú negociou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Somos nós que negociamos a santidade, a intimidade, por um prazer passageiro.
negociamos a nossa fé por conta de pecados, por um prazer momentâneo. Quando conhecemos ao Senhor e decidimos pecar, seja mentir, seja roubar, seja fornicar, seja adulterar, seja beber, seja idolatria, seja qualquer um do vasto lista de pecados que a Bíblia diz, e que a maioria deles gera um prazer na nossa carne, e escolhemos satisfazer por uma aventura, um prazer rápido, o pecado. Saiba, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, ele não estava pregando para Pôncio Pilatos, nem para Anás, Caifás, nem para o Sinédrio. Temos uma responsabilidade. Foi essa mensagem ungida como um alerta para trazer o que? A consciência do homem. Deus não te fez automato, Deus não te fez um robô, Deus te deu a capacidade de pensar, de fazer escolhas, de entender, de discernir. Não foi o diabo que matou Jesus na cruz. Jesus se entregou como ovelha muda ao matadouro, por amor a mim e por amor a você, um preço de sangue por amor. Eu preciso entender, assumir a responsabilidade, deixar de ser eu, um covarde, em que não assume as responsabilidades, deixar de ser uma pessoa que não tem inteligência espiritual, em assumir o meu papel na eternidade, na minha geração, e fingir que eu não tenho responsabilidade nenhuma, e ter uma vida espiritual que não leva a lugar nenhum. Pedro, cheio da unção de Deus, promoveu esse entendimento naqueles homens. Deus quer que você tenha entendimento nessa noite. Mas eles ouviram que havia uma oportunidade diante desse tão alto preço. No seu sermão está no versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Outra ação do homem. Deus é tremendo, maravilhoso, perfeito. Todo aquele. A unção é uma ação divina de Deus em eleger quem Ele quer ungir. Efésios 4:11, a pérola do Novo Testamento, das cartas de Paulo. E Ele mesmo deu uns para pastores, doutores, mestres. Ele mesmo, Jesus, Ele elege, Ele tem o seu poder para eleger. Mas quando se fala de salvação, Ele morreu por todos, Filipe. E Ele está aguardando a sua ação nessa noite, entendendo como um ser inteligente. Eu confio que você tem um coração bom. Eu confio que você tem um coração sensível à voz de Deus. Foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite. Eu confio, porque todo aquele que invocar uma ação do homem, de dar o feedback para Deus, de responder ao toque de Deus, todo aquele que invocar, a eleição é para todos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma grande oportunidade. Você pode ser salvo hoje, sua mente pode se abrir, você viver num nível mais alto. Você pode ser um doutor lá fora, na sua área. Você pode ser um excelente profissional, uma excelente esposa. Você pode ser, irmãos, que bênção. Mas e a área espiritual da sua vida? Como você classificaria? Abra sua mente, o seu coração. Pense um pouco, sai desse ativismo. O sol, a lua, as estrelas, o firmamento anuncia as obras do Senhor. O ser humano, eu tomo água, H2O, isso entra no meu sistema, hidrata. Você come o pastel que você vai comer daqui a pouco, não quebra como eu não, irmão. E o seu corpo produz enzimas, eu não sou da área, e separa o que presta e o que não presta. Espera aí, irmão, não dá para
Abra sua mente, irmão, seja um pouquinho mais inteligente. Deus te criou, irmãos. Você respira o ar, para e pense, peraí, irmãos. Crer também é pensar. Há uma oportunidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que acontece, irmã Teresa? Depois desse passo de invocar júbilo e alegria, olha o que Pedro disse, versículo 26, eu vou ler. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Servir a Deus é bom, a verdade te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não tenho tempo para investir nesse versículo. Ele falou, nossa, a paz, a esperança, o meu coração se alegrou. Irmão, você não encontra um crente, não é crente, irmão, se você já encontrou isso, pode colocar a mão na cabeça e pode orar e repreender. Aceitei Jesus. Alegria, esperança, paz, alegrou o meu coração. Olha a importância de ouvir a verdade. Há um respeito com você aqui nesta noite. Há um respeito com você aqui nesta noite. E não brincar com a sua fé, e não te enganar, porque a coisa mais preciosa que você tem é a sua fé. Ouvir a verdade. Eu confio em você. Você tem um coração bom. Deus já está tocando em você. Ouvindo eles isto, aí vem, compungiram-se em seu coração. Olha para o irmão que está do seu lado, por gentileza. Fala com ele. A verdade e a realidade dói. Em respeito à sua vida e à sua fé, tem que ser pregada a verdade. Ouvindo eles isso, compungiram o seu coração, do grego nusso, tomaram uma picada no seu coração. Na definição do grego, um golpe tão profundo na alma, no centro do âmago, entendendo a realidade pecaminosa, a responsabilidade no sacrifício de Jesus, mediante uma pregação ungida, cheia da presença de Deus. Aqueles homens, aqui havia uns gritos, uma alegria no templo. Segundo Flávio José, foi uma festa muito feliz. Mas nas ruas próximas ao cenáculo havia pranto, havia choro, havia suspiros, o dor do interior do homem que entendeu que precisava de Deus. Compungiram-se em seu coração, chorando por conta da consciência, do entendimento. Não um evangelho triunfante, não uma mensagem que vem massagear o seu ego, não uma mensagem que vem te tornar uma presa da igreja, não uma mensagem que vai gerar no seu coração o amor filéu, o amor de admiração ao pregador, ao pastor. Nossa, mas que pastor maravilhoso, eu amo, você viu? Então não, mas uma mensagem que vai produzir uma transformação no seu interior. Ainda que você tenha que sofrer um golpe profundo no seu interior, porque a palavra de Deus, segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ela é viva, ela é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Que a espada venha ser cravada em nossos corações, que é a palavra de Deus, que separa a alma do espírito, as juntas das medulas, e é apta para discernir os intentos do nosso coração. E o problema são as nossas intenções, as nossas motivações, que nos traz à casa do Senhor.
ou nos traz para perto, ou você pode estar aqui hoje e bem distante de Deus. E isso me assusta, me apavora, porque eu sou um pastor que amo vidas. Deus sonda a intenção do nosso coração. A palavra de Deus no coração daqueles homens que iam adorar a Deus, agradecer por uma grande colheita, foi ferido, Ana Paula, foi despedaçado, foi quebrado, porque eles entenderam o que é a fé cristã, que eles tinham uma responsabilidade e que havia uma grande oportunidade. O coração deles sangraram, compungiram-se. Não foi um culto de festa. Segundo Dina Edwards, os homens choravam como o bebê que nasce e que tem a sua primeira respiração, o seu pulmão funcionando. Segundo Martin Lloyd Jones, homens batiam no peito, chorando. Segundo John Stott, homens rasgaram as suas vestes mediante esta pregação. Qual é a sua intenção? A palavra de Deus, ela discerne isso. Eu poderia aqui, irmãos, estar pregando, e se a intenção do meu coração no ministério é honra, é glória, é dinheiro, é sei lá o quê, você pode estar sendo até tocado pela misericórdia de Deus, se essa fosse a minha intenção. Mas Deus, Ele sonda. Um obreiro na escala que vem reclamando, ele cumpriu a escala, ele serviu, ele fez, você não percebeu nada, ele sorriu, ele te atendeu bem, você gostou dele, mas ele pode estar desagradando a Deus, porque no seu coração, que coisa chata, que coisa ruim, por que me colocam para fazer isso? Ou que canta, ao que está dando aula, escola bíblica dominical, a você que veio aqui, nossa, só estou aqui porque, poxa, minha mulher me arrastou. Você, jovem, poxa, só estou aqui porque meu pai me obrigou. Não, qual a intenção do seu coração? Abre a sua mente. Aqueles homens, diante dessa palavra ungida, o coração deles despedaçou. Salmo 51, 17. Sacrifício não me agrada, mas um coração quebrantado e contrito, isso o Senhor jamais resistirá. Ah, irmãos, deixa Deus quebrar o seu coração nessa noite. Deixa que a quinoses aconteça em você. Porque a espada, quando ela entra e corta e quebra, sai de dentro de você todo o seu eu. Quinoses do grego é se derramar, se esvaziar. O problema é que muitas das vezes nós vemos para a presença de Deus muito cheios do eu, da minha opinião, e não tem espaço para Deus. Deixa a palavra de Deus, a espada do Senhor, quebrar o seu coração nessa noite, para que você possa se esvaziar do seu eu e ser cheio de Deus. Aí há gozo, aí há alegria, aí há entendimento para servir a Deus. Se esvazie. Aqueles homens foram se esvaziando com choro, lavando a alma. Oh, levante que te que assai. Oh, Espírito de Deus. A Oséias 6:1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O coração daqueles homens foi quebrado, mas eles não iam embora assim. Eles iam curados pela verdade. O Senhor fez a ferida, mas Ele ia tratar de curá-la. Compungiram os seus corações. E a coisa mais linda, perguntaram:
Que faremos, varões e irmãos? Aquele mar de homens e mulheres chorando aos pés de Jesus. Como eu disse, você pode ser um excelente empresário lá fora, você pode ser um excelente funcionário público, microempresário, médio empresário, profissional, executivo, dona de casa, não importa, você pode ser excelente lá fora. Mas quando nos achegamos à presença do Senhor, precisamos ter humildade. Eles disseram: o que faremos? Já entendi, mas o que eu tenho que fazer? Aí tem uma coisa linda: a vida cristã é uma vida prática. Não é uma meditação. Vou até rasgar minha calça se eu fizer isso. É uma vida prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano. O que faremos? Eu quero mudar, preciso mudar, Pedro. E aí, eu já entendi. Eu quero mudar. O desejo do homem, irmão, você precisa desejar mudar, não aceitar o ser que você é, e com o Senhor melhorar, mudar, evoluir, crescer na graça, no conhecimento. O que faremos? Olha a humildade, a consciência ferida e sentido o chamado amoroso de Jesus e uma vontade interior de mudar, pedir um socorro. Eu acredito no seu coração. Eu acredito em você nessa noite. Eu acredito que você quer Deus. Pedro respondeu: arrependei-vos. Se arrepender é a poderosa, inteligente ação do homem. Abraça o irmão que está do seu lado e fala assim: você é inteligente, e Deus te deu o poder de você se arrepender. É a poderosa e inteligente ação do homem. Do grego metanoia, ou metanoia. Meta, um novo lugar. Aqueles homens tinham planos, projetos, filosofias de vida, sofismas, prioridades. E diante da palavra de Deus, perguntaram: o que faremos? Aí Pedro falou: a primeira coisa, abandona seus planos, sonhos, projetos. Deixa Deus revelar o dele para você. Meta, um novo lugar. Arrependei-vos, do grego metanoia. Meta é a junção de duas palavras. Um novo lugar, que precisa de uma conversão. Nossos planos sem Deus, nossos projetos sem Deus, nos leva para a direção contrária à direção de Deus. Então, metanoia, o arrependimento, meta, um novo lugar. Deus fala: está aqui, ó, o novo plano, o novo projeto para a sua vida. Você vai o quê? Faz uma conversão. E noia, de metanoia, é um ato de inteligência de ceder. Você avalia. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas fala: não é mesmo, esse caminho aqui, sem Deus não vai. Aí o que você escolhe? Você cede, você abre mão do seu eu. Conversão é abrir mão do meu eu, do que eu gosto, do pecado que eu gosto de fazer, do que eu acho que eu sou. Eu era assim, eu não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá. Isso aí morreu, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Metanoia, meta, um novo lugar. Nós, ceder, eu cedo. Cedo a tradição religiosa da minha família, eu cedo as mentiras, sofismas, os pensamentos do homem, e eu aceito o plano de Deus. Que faremos, pois? Qual que é a solução do problema? É arrependimento. É um novo lugar, uma nova filosofia de vida. O problema é que sem a unção de Deus, Paulinha, em vez de se promover na igreja o arrependimento, o metanoio, se promove, sabe o que é? O lamentar. É aquele culto que trabalha apenas na emoção, Gabriela, onde a gente chora, onde a gente se emociona, e a gente sente um negocinho gostoso, irmã Betina. Mas quando acaba o culto, a gente vai embora, não ouve.
Ah, Deus, não houve um ceder, uma transformação, uma mudança. A maioria dos cultos, sem a unção de Deus, promove o metamelomai, parecido de metanoia, só que só é uma lamentação, Rafael. Quando a gente chora, ai, é mesmo, tal, você sentiu, eu fiquei todo arrepiado. Acaba o culto, não houve nenhuma mudança, Késia. Aí não vai, Aline. Deus te trouxe aqui, foi para começar a trabalhar no âmago do seu ser. Depois você chora, depois você alegra, mas a mudança ela começa no interior, destruindo sofismas, pensamentos, mente cauterizada. Aí vem o choro, aí vem a vontade de mudar, carinho. Viu, Ervi? Não pode. O choro desassociado de uma mudança no interior não passa de uma meta melomai, uma lamentação que é passageira e que não faz uma transformação em mim. Mas Deus quer o quê? Mudar a minha vida. Quer uma conversão através do arrependimento. Arrependei-vos cada um. Já estou acabando. É uma ação que, Lília? Individual. Ninguém vai entregar a vida dele para Jesus por osmose. Senão eu botava aqui um tronco aqui, irmão. Medida que você entrando já dava. Se for para te salvar para ir para o céu, eu fazia, irmão. Você já entrava aqui, eu já dava 2 chineladas em você. Você só vai sair daqui depois você aceitar Jesus. Ah, mas eu não quero. Chinelada nele. Mete. Ah, não quero. Pega o Sérgio aí. Pega o cinto agora. Palmatória. Só sai daqui quando... Se fosse assim, irmão, fazia isso por amor a você. Mas não é assim. A obra não é por força, mas é pelo... É uma guerra de convencimento. João capítulo 16. E o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencimento. Uma ação individual de entregar a sua vida a Jesus. E terminando já a conclusão, agora é mesmo. Ao versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Por gentileza, se coloque de pé. A aliança de Jesus com você traz bênçãos transbordantes que abençoa a sua casa. Não, você não entendeu. Você ficou assustado. Não tem palmatória aqui não, irmão. Foi só uma metáfora. A aliança de Jesus com você transbordam bênçãos na sua casa. Traz bênção lá dentro para sua casa. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Você está debaixo da promessa de Deus. Diz respeito. Diz respeito no grego. Cristiano, Deus te conhece. A promessa diz respeito no grego, Deus te conhece. Não é uma promessa genérica aí, ó, todo mundo que começa o nome com a letra A, toma aí, recebe. Agora todo mundo com a letra D, que é a letra mais bonita do alfabeto, recebe. Não, não é assim não. É assim, Desirê, eu te conheço, minha filha. Você está debaixo da minha promessa. Narabagassure calabandécia. Recebe. Ele é o meu filho. Vem cá. Eu conheço o seu deitar, o seu levantar. Porque a promessa diz respeito
Fala do conhecimento pessoal de Deus acerca de você. E a vossos filhos. Fala da nossa casa, da nossa família. Jesus quer tocar no seu coração. Jesus quer abençoar a sua casa. Que faremos, pois, irmãos? Arrependei-vos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De repente você veio nesta noite adorar a Deus, e você adorou, irmã Denise, como muitos irmãos que estão aqui. Mas Deus não quer que você vá embora sem ser abençoado com a maior bênção dos céus, que é o entendimento, é uma conversão genuína. E eu quero nesta noite perguntar se alguém aqui ouviu a verdade e o seu coração foi compungido, você entendeu, Deus tocou no seu coração através desta palavra, sua mente abriu, iluminou, você entendeu, e você, não posso sair daqui sem Jesus, e você quer voltar para a presença do Senhor Jesus nessa noite. A Bíblia diz que o sofrimento no mundo produz a morte, mas o sofrimento com Deus produz salvação. E você fala, agora chega, eu quero Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer voltar para a presença de Jesus. A igreja de olhos fechados, eu já vejo uma mão levantada. Porventura tem mais alguém que quer voltar para a presença de Jesus? Levante bem alto, que eu sou baixinho. Eu vejo 2 mãos levantadas. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite pela primeira vez? É hoje, você fala, é hoje, eu quero. Hoje eu não abro mão. Hoje eu quero Jesus. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Os 2 irmãos que levantaram a mão, vem aqui na frente que eu quero dar um abraço. Os irmãos querem voltar na presença de Jesus. Vem cá. Não posso deixar você sair daqui sem eu te dar um abraço. Tem mais alguém, irmão? Não desconcentra não, igreja. Os irmãos desliga do céu fácil. Tem mais alguém para Jesus hoje, irmão? Ele fez a ferida, mas Ele sarará. Tem mais alguém inteligente, como o irmão Júnior e a irmã Lúcia, que é um ato de inteligência? Tem mais alguém hoje aqui para Jesus? Eu vou orar agora, não tenho mais tempo. Então estenda a sua mão direita para cá, vamos orar. Irmão Júnior e irmã Lúcia, a palavra do Senhor nos ensina, em Mateus 10:32, que todo aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai. Jesus que diz. Eita coisa maravilhosa, é um orgulho. Pô, quem somos nós confessar Jesus, né? Eu, irmão, confesso tudo que é lugar, no ônibus, no banheiro, no chuveiro. É necessário que os irmãos repitam essa oração comigo. Senhor Jesus, eu, por livre e espontânea vontade, entrego o meu coração a Ti, Senhor, e com os meus lábios confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu Te servirei até o Senhor voltar. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Agora eu vou orar. Senhor Jesus, eu como ministro do Evangelho de Cristo Jesus,
A glória não é daquele que é ungido, a glória é daquele que unge. E eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré abençoar a vida do irmão Júnior e da irmã Lúcia, que o teu Santo Espírito possa habitar nesses preciosos corações, ajudá-los na caminhada, e que eles possam permanecer firmes até o Senhor voltar, porque a festa no céu, o maior propósito se cumpriu nesta noite. Abençoa os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: glória a Deus. O presbítero Dan vai acompanhar vocês dois nessa salinha aqui, porque nós temos uma surpresa para dar para vocês, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero orar por você. Em 1 minuto, quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, a tua palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas o nosso coração não vai esfriar, porque o nosso coração é teu. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, representando, ó Deus, familiares que estão longe, muitas das vezes não só longe de distância, mas longe de intenção. Ó Deus, familiares, cônjuges que muitas das vezes estão presos, acorrentados com o pecado, com o mundo. Mas eu venho suplicar ao Senhor que o Senhor venha promover a libertação, porque a tua unção, como nós falamos isso, o Senhor leu Isaías 61 lá em Nazaré, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, a libertar os cativos, que o Senhor possa promover um avivamento, libertação no seio da nossa família, e que a glória do Senhor possa ser manifesta através de nós. Abençoa os teus servos, guarda, livra de todo mal, é o que eu ministro em nome do Senhor Jesus. A igreja diz...